pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e muito obrigada por vocês estarem comigo aqui mais uma vez. E hoje eu vou contar uma história. Eu gosto de história, né? Vou contar mais uma historinha aí para que vocês consigam compreender algumas coisas que se passam, na verdade, na vida de vocês. E assim como eu penso também quando passa na minha vida, né? Jesus, né, gente? Todo mundo conhece quem foi Jesus, né? E diz aí na história da Bíblia que ele era uma pessoa que gostava de se retirar para fazer as suas meditações, para orar, né? Então, assim, pensa bem, se Jesus, que era Jesus, ele fazia isso, por que a gente não vai fazer também? Então, como a gente precisa entender como é importante a gente ter o nosso momento, sozinhos, trancado num quarto, que a gente possa fazer nossa oração, que a gente possa fazer nossa meditação, que a gente possa nos encontrar e conseguir compreender como está sendo o nosso ser naquele momento, para que a gente consiga ter um pouquinho mais de paz e de esperança e de levidade aí dentro da nossa vida, que hoje em dia é tão corrida e tão caótica aí diante de tantas coisas que acontecem, não é mesmo? Então, Jesus, ele gostava de ter esse momento dele, que ele poderia se retirar para ele fazer as suas meditações, orações e estar se conectando com Deus, né? E num determinado momento aí, ele precisava fazer isso, só que a multidão não estava deixando ele fazer isso, né? Então, a multidão foi toda atrás dele e nesse momento ali, ele começou a orar, começou a curar as pessoas, começou a ensinar as pessoas, né? E foi passando o dia, foi passando o horário, os discípulos falavam assim para Jesus: olha, pai, vamos ter que pedir para esse pessoal ir embora, porque já está ficando tarde da noite, não temos como alimentá-los aqui, já eles vão ficar com fome e tal, né? Aí Jesus disse, né, alimente esse pessoal. Aí os discípulos olharam um para o outro e falaram assim, mas como? A gente não tem comida, né? Eles tinham lá 7 pães e 2 peixes, né? E falou assim, e olha a multidão que tem aqui. E dizia as escrituras, né, que tinha 5.000 homens, né? E para quem não sabe, naquela época eles contavam apenas os homens, eles não contavam as mulheres e criança. Então imagina aí, se cada homem tivesse uma mulher, uma esposa, né? Ele já teria aí já em torno de 10.000 pessoas ali. Mas as crianças, que naquela época, gente, eles tinham muitas crianças, né? Não eram como hoje em dia, que as pessoas têm 1, 2, 3 aí no máximo, né? Eles tinham muitos filhos. Então imagina a multidão que tinha realmente naquele local para eles estarem alimentando esse pessoal, né? E aí foi quando Jesus falou assim, traga esses pães e esses peixes para mim aqui, né? E aí os discípulos foram e trouxeram isso para Jesus, né? E Jesus apresentou isso para Deus, fez a oração a ele e falou assim, sirva essa multidão aí. E aí os discípulos começaram a servir o pessoal lá que estava na multidão e eles, por fim, conseguiram alimentar todo mundo que estavam lá e todo mundo se alimentaram fartamente. E ainda diz as escrituras que sobrou vários cestos de alimento ainda. Então, o que acontece na nossa vida, né? A gente olha sempre para a circunstância, né? E a gente acaba não entrando com o nosso foco aonde tem a nossa direção, né? O que podemos aprender com a multiplicação dos pães e peixes? O milagre da multiplicação dos pães e peixes mostra o poder de Jesus sobre todas as coisas. Nada é impossível para Jesus, até mesmo multiplicar comida. Quando cremos em Jesus, ele supre todas as necessidades. Jesus também usou a multiplicação dos pães e peixes para dar uma lição importante sobre a salvação. Pouco tempo depois de multiplicar a comida, Jesus explicou que ele é o pão da vida, que dá a vida ao mundo e mata toda a fome. Somente quem se alimenta de Jesus, pela fé, será salvo, e o alimento que Jesus nos oferece nunca acaba. E também dizia aí a história de Pedro, né, que Jesus ele tinha se retirado, né, para fazer as suas orações, e aí estava ventando, estava muito forte a chuva, o vento, né, e Jesus estava caminhando sobre as águas, né, e aí todo mundo, nossa, o que é aquilo, meu pai? Todo mundo se assustando, né, e Jesus provavelmente estava gritando, né, calma, não se assustem, sou eu, Jesus, né. E aí, Jesus andando sobre as águas, e aí Pedro, né, que Pedro parecia ser o mais metido, assim, não metido, né, mas assim, o que fala tudo na hora que quer, né, o que quer. E ele, mas Jesus, se é tu, aí ele falou assim, me faça andar
sobre as águas. E aí Jesus falou, venha. E aí Pedro foi e começou a andar sobre as águas, né? Então Pedro estava indo na direção de Jesus e começou a andar sobre as águas. Só que aí conta que Pedro começou a olhar para o lado e começou a ver as ventanias, o mar agitado. E aí Pedro começou a afundar. E lá Pedro, né? Socorro, Pai, socorro, Jesus. E aí Jesus imediatamente estendeu a mão para Pedro e trouxe ele de volta. Então, o que você precisa compreender nesse momento? Que enquanto Pedro estava ali com foco em Jesus, que ele estava caminhando, seguindo a Jesus, olhando para Jesus, ele estava caminhando entre o sobrenatural, né? Ele estava fazendo o sobrenatural acontecer, que ele estava andando sobre as águas ali junto com Jesus. Mas a partir do momento que ele começou a olhar para a circunstância, que era o vento, que era a chuva, que era o mar, aí ele começou a afundar. Então você tem que ter o foco ali em Jesus, o foco no que você sabe que você tem, o socorro, né? Que diz as escrituras, que falava, de onde vem o meu socorro, né? Vem de Deus, vem do alto, vem da onde eu posso buscar o meu socorro. Então é para isso que você tem que colocar o foco nas suas intenções para os céus, para Deus, para Jesus. Porque você tem que deixar o seu foco ali, ó, reto, no que você quer. Se você olhar para as circunstâncias que estão acontecendo, você vai afundar. E outra coisa muito interessante também que acontece que se você olhar nas escrituras, você vai ver que Jesus passava pela multidão e as pessoas estavam ali. Ele não ia até as pessoas para curá-las, né? Era elas que vinham até Jesus, elas que pediam, elas que tocavam na veste, Senhor, me cura, Jesus me cura, se você tem esse poder, me cura. E é aí, a partir desse momento, que Jesus fazia o milagre, que curavam as pessoas, né? Então, vocês precisam compreender o seguinte, Deus, Ele está aqui, Ele nos ama. Então, você precisa chegar até Ele, você precisa pedir para Ele, para que Ele faça um milagre na sua vida. Você precisa entender que Deus faz sobre o natural na sua vida. Mas para isso você precisa ter intimidade com Deus, você precisa chegar próximo dEle, você precisa orar, você precisa ter o seu dia com Jesus, o seu dia com Deus, para que você possa pedir, porque o que você pedir será concedido a você com toda certeza. Você precisa ter esse estímulo na sua vida. Você precisa entender que você não pode olhar para as circunstâncias que estão acontecendo. A gente está num ano aí que passou, o ano de 2020 caótico, né? Está se estendendo a 2021, que é o ano que nós estamos nesse momento. E a gente tem percebido que algumas pessoas elas têm ficado em muito desconforto com tudo isso que está acontecendo. E não é para menos, né? Muita gente está indo embora aí, a gente está perdendo muitas pessoas queridas, né? E as pessoas elas estão ficando muito angustiadas com isso. Mas você tem que ter o foco em Deus, você tem que ter o foco em Jesus, tem que colocar os seus olhos diante aonde vem o seu socorro. Esquece as circunstâncias que estão tendo por aí, que a gente tem mesmo, não tem jeito, mas coloque o seu foco no que você quer, confie em Deus, tenha fé, a fé é inabalável, você não tem noção como a nossa fé é inabalável e como nossa mente tem poder para tudo isso, viu? Então, pare de olhar para as circunstâncias elas vão estar aí, se você ficar focando nela, elas vão só existir. Então, deixe elas de lado, mesmo que elas estejam ali, deixe elas de lado e coloque o seu foco ali em Jesus e em Deus e caminhe sobre as águas junto com Deus e faça o sobrenatural acontecer na vida de vocês, tá bom? Um grande beijo e bye bye! E aí Jesus falou assim, alimente essa pessoa... Não sei falar as palavras certinhas, né? Mas vocês estão conseguindo compreender, né?